Olá, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma conversa, mais um encontro de arte em tempos de guerra. E como eu falei no encontro anterior, na nossa conversa de terça-feira passada, eu vou abordar uma série de gêneros da arte. E o primeiro deles eu escolhi a questão do retrato e do autorretrato. Então, na noite de hoje, nós vamos falar dos autorretratos de Pablo Picasso. O tema eu acho que vai instigar e vai fazer vocês participarem aí bastante. Quero ouvir a opinião e as considerações de vocês. Eu estou bastante estimulado com essa ideia de abordar em uma série de conversas sobre os gêneros artísticos, que acho que vão nos ajudar a entender, sempre circunscrevendo uma questão, assim, tangenciando com cada encontro, para a gente ver, abordar o tema de várias maneiras. E entender o que aconteceu com esses gêneros que eles persistem. A questão do retrato e do autorretrato, eles vêm lá das origens do ser humano. Eu diria para vocês, como eu falei no encontro passado, para mim, o primeiro retrato que existe tem umas cavernas, se eu não me engano, chama Cheveux, na França, no sul da França, que são à beira-mar, num penhasco. Essas cavernas têm uma série de mãos, um negativo da mão. É como se o homem ou a mulher, como se fosse, não, ele jogou pigmento, terra, enfim, terra colorida em volta da mão, então ficou registrado o negativo da mão. Em algumas, essas cavernas contêm muitas sobreposições, centenas, talvez até milhares de mãos sobrepostas. E é muito impactante. Eu diria que ali é o primeiro encontro com a subjetividade, um grito de dizer eu. Então eu chamaria isso um primeiro retrato. Aqui eu fiz um comentário no encontro passado, que na Patagônia tem uma caverna que eu não conhecia, eu conheci até terça-feira passada, onde tem até uma extensão maior. Vale a pena olhar aí no Google essa caverna da Patagônia, que tem essas mãos são maravilhosas, assim. Eu fiquei com muita vontade de conhecer pessoalmente. Bom, e nós temos no Piauí a Serra da Capivara, mas ali são pinturas rupestres, é uma outra coisa, não é a questão do que eu estou chamando do retrato, né? O retrato, autorretrato. Então, como eu falei, eu pretendo nas várias semanas a gente abordar em cada vez um aspecto. E hoje é se interrogar o que esse artista, o Pablo Picasso, esse ego enorme, um ego tão grande como a sua arte também é enorme, é assim, de uma potência incrível. E por que ela se enraizou nessa questão do autorretrato, que a gente aparece desde a adolescência do Picasso. Quando o Picasso, vocês devem saber que o Picasso é filho de um professor de arte, e ele desenhou, curiosamente, de observação, desde mais ou menos 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, no período pré-alfabetização. Não é comum uma criança já fazer desenhos de observação. É inexplicável esse talento, essa vocação que para mim não cabe. Eu acho legal a gente manter o enigma, como que isso aparece, como que na humanidade aparece como se chama, um Rembrandt, um Chaplin, um Picasso, um Shakespeare, enfim, um Mozart, um Bach, né? E a gente se interroga assim, da onde que sai
essas figuras. E ele tão cedo, o Picasso já fazia autorretratos. Então, na adolescência, eu separei aqui algumas imagens que é muito curioso. Ele está com 15, 16 anos de idade, ele já está desenhando dessa maneira. Ou então, aqui. A gente vê ele com 15 anos fazer uma pintura, um autorretrato, com a mecha do cabelo assim um pouco despenteado. A gente vê agora o que interrogação é essa, quer dizer, o que essa autorrepresentação representa, tanto no Picasso como em outros artistas. Mas no caso dele, eu acho que é tão rico a gente se interrogar se ela tem, vamos dizer assim, ela não tinha uma mensagem propriamente dita. Eu acho que, principalmente nos momentos de crise, a gente percebe que o Picasso faz mais autorretratos. Esse primeiro que eu mostrei, é impressionante a gente pensar que um adolescente de 15 anos tem essa qualidade de pintura já, né? Eu não estou aqui para falar, vamos dizer assim, das potencialidades artísticas do Picasso, mas de focar única e exclusivamente essa questão do autorretrato. Agora, o Roberto Cimino está fazendo um comentário que é incrível como que ele consegue captar o caráter do personagem, que ele vai no âmago. Agora, curiosamente, eu vou tentar fazer um comentário, Roberto. Eu acho que no caso do Picasso, não é a questão da semelhança. Você vai ver que o trabalho dele vai se caracterizar por uma tensão entre a semelhança, que ele consegue, né? E uma espécie de anonimato do personagem que ele faz, que pode ser até um autorretrato. Ainda assim, na conversa de hoje eu tenho tantas imagens para mostrar para vocês e eu escolhi de propósito imagens um pouco menos conhecidas, tá? E a gente vai ver um Picasso de 18, 19 anos de idade se representando. E o que eu queria dizer, e eu esqueci, desde criança, na adolescência, o Picasso já é Picasso. Ele já tem todas as características que vão marcar, e que ele pega os aspectos mais de semelhança, Roberto, que são esses olhos muito pretos, o cabelo, o formato do rosto, mas ele não para aí, né? Mas eu concordo com você, tem uma expressão que eu acho que é isso que eu estou tentando dizer com essa frase assim, que o Picasso já era Picasso. Eu acho que a gente está pegando a mesma coisa. Tem essa força, tem uma pulsão no trabalho dele, a maneira dele olhar, e o trabalho devolve isso, né? Então é interessante, a gente conhecendo o futuro Picasso, que o Luiz Gasparian está falando aqui, a gente fica... E é interessante seu comentário, Luiz, porque nós ficamos numa errância do presente, do passado, presente e futuro na obra dele. Nós ficamos vagando, cruzando isso. Ele faz isso, e eu estou vendo que a Tamara Romão falou assim, ele cultiva o olhar. Eu acho que ele tem isso. Eu tenho aqui ainda, quando ele tem 19 anos de idade, uma série de autorretratos pequenos, que não tem um propósito de ser um trabalho acabado, não é isso. Ele está sempre numa experimentação, né? O Picasso, ele está constantemente... Primeiro, a questão do desenho é uma presença constante no trabalho dele, né? E a gente vai vendo que ele vai... Já no comecinho, ele oscila entre uma estilização assim exagerada e uma evocação do real,
mais precisa, onde ele anota os detalhes, né? Mas é impressionante como ele se representa. E essa autorrepresentação é uma coisa que a gente pode conversar, como no caso dele, ela não entra como mensagem, mas essa autorrepresentação parece uma estratégia para discutir alguma coisa que ultrapassa ele mesmo. Quer dizer, eu acho que ele pode se problematizar como o artista que vê e que deixa esse testemunho. Ainda com exatamente 20 anos de idade, você vê um gouache, um papel, ele sempre representado também aqui, óbvio que é um hábito, uma roupa de época, né, de 1900. E é interessante que a gente vai ver que ele, tanto quanto o Rembrandt, usaram às vezes uma espécie de subterfúgio de aparecer com fantasias, com chapéus, enfim, de uma maneira exótica, né? E o Roberto está fazendo um comentário, né, que ele se aproxima, o personagem dele é muito forte, né? E é verdade que tudo em volta fica coadjuvante, né? Principalmente nesse desenho nesse gouache, isso fica bastante evidente, né? Agora, é muito difícil, porque tem dizer o que contém. Se a gente pega esse trabalho também, ainda com... Deixa eu só ver a data, desculpe. Exatamente, ele tem 20 anos de idade, entre 19 e 20 anos, quando ele pinta isso. É curioso que o rosto dele aqui parece de um homem mais velho, né? Mas você vê que não é exatamente a semelhança, é uma força interior que a maneira de pintar tem que capturar essa força que é vista dentro, né? Essa espécie de um fogo, essa vibração de espírito que ele enxerga, né? E que ele põe isso no trabalho, né? E aqui o Luiz se emprega a palavra poética num sentido que eu acho que a poética é alguma coisa, para mim, que está entre o trabalho. A gente vai ver que o Picasso, ele vai ser um criador de mundos, na minha opinião. E ele, curiosamente, ele vai habitar os mundos que ele cria. Ele vai habitar como um personagem. Aqui tem um retrato que é muito conhecido, que está no Museu Picasso, que ele também é o início da fase azul, de 1901, onde ele tem exatamente 20 anos, entre 19 e 20 anos de idade. E aqui, no mesmo ano, você vê essa outra pintura, que tem uma força enorme. É claro, esse olhar que nos atravessa, né? E eu vou pegar alguns desenhos dessa época. Eu acho que ele tem... Eu estou vendo que a Leila usa uma expressão, eu acho interessante ver os adjetivos que nós estamos usando, né? A Leila Ferrante está dizendo assim, que o Picasso era exuberante e ela vê isso nos olhos dele. Eu acho que ele tem essa intensidade, não é, Leila? Que enxerga, que revela alguma coisa, mas e também a gente enxerga nele isso. Ele tem um jogo que produz uma ambiguidade, que é um pouco sempre, de certa forma, desconcertante, né, no trabalho dele. E você sabe que fazer uma live do autorretrato do Picasso fica fácil, porque tem tantas obras. Eu fiz questão de escolher para vocês obras que mesmo eu conheço muito pouco, não são vistas, né? Mas é uma chance de a gente ter acesso. Agora reparem, quer dizer, comparando esse comentário da Leila, sim, ele aumenta inclusive o tamanho do olho, né? Ele
ele exagera um pouco para isso aparecer. Você vai ver que na fase azul, muitos desses personagens que ele vai construir, aquelas personagens circenses, né? Personagens do circo que perambulam, que têm fome, mas que de alguma maneira sustentam a arte, a criação, né? Você vê que ele muitas vezes ele se autorrepresenta nessas imagens. Eu queria mostrar aqui, nossa, é tão pesado esse livro aqui que uma ginástica aqui. Essas 3 imagens. Eu vou vendo os comentários. Então ele tem isso, de fato, é um olhar cortante, né? Que nos faz enxergar essa potência de ego, né? Egóica que aparece, né? Mas a Tamara está falando assim, que ele pinta o que ele vê, mas eu acho que ele vê com uma intensidade, com esse olhar cortante que foi dito agora pelo Roberto, que é mais do que o real. Então, você vê que o Picasso ele não está buscando, a meu ver, em nenhum trabalho, a semelhança. Aquela série de estudos que eu estou mostrando aqui vão aparecer nessa pintura, que aqui é um estudo dela, mas sempre a figura masculina é um autorretrato, que é aqui, ó. Mas eu estou vendo um comentário do Luiz que o Picasso foi um fenômeno de marketing, que ele soube cultivar a própria imagem, não tenho dúvida disso. Mas ele é muito mais do que isso. E eu acho que, para mim, isso não chega a me incomodar. É alguma coisa que ele fez para chamar a atenção para uma potência criativa que ele mesmo, eu estava vendo hoje, eu nunca tinha... ele se referia às vezes para amigos como se ele estivesse no processo criativo dele sendo tomado por uma energia, por uma coisa que ultrapassava ele mesmo e que ultrapassava a compreensão dele. Então ele se entrega à experiência da criação, não no sentido místico, não sei dizer se... mas ele tem uma intensidade, uma profundidade no processo criativo que eu acho poucas pessoas tiveram isso. Como eu estou vendo no comentário da Janete Zedo, outra artista, que ele alcança essa essência, a própria essência, né? Uma coisa tão difícil, como o Rembrandt tem isso, né? Então ele não fica na aparência. Então, tentando responder a um comentário da Tamara, que apareceu lá atrás, eu acho que ele atravessa o real. Então, não está tratando disso. É alguma coisa que transcende, que vai além, né? E um comentário, a Gracinda diz assim, o Picasso se sente sempre confiante e seguro, mas ele não se instala nisso, né, Gracinda? Ele é um artista que tem uma inquietação, ele procura controlar a expressão dele, mas ele destrói e ele inventa. Então ele, desde cedo, por isso que eu falei, o Picasso já é Picasso muito jovem, né? Onde, eu não sei se eu mostrei, perdão, talvez eu esteja mostrando de novo um desenho, mas a gente fica bem evidente que é um autorretrato. Aqui bem da fase azul, né? Do comecinho do século XX. E como eu falei, o Picasso, ele muitas vezes ele vai como que eu podia dizer, encarnando os personagens que vão aparecendo na pintura dele. Aqui eu tenho uma caricatura dele, onde você vê bem isso. Olha que interessante. É uma caricatura num pedacinho de papel aí rasgado, mas que a gente vê essa autorrepresentação, né? Ou ainda aqui na fase azul e rosa,
que na figura do Arlequim. Então, ele inventa o mundo. Estou vendo um comentário do Roberto aqui, né? Ele vai para o mundo, mas ele inventa o mundo, esse Arlequim, esses personagens, e ele habita lá. Ele tem esse domínio. Então, ele mais do que construir imagens, ele oferece uma imagem e ele vai dentro, né? E tem momentos, a René Franco está dizendo assim, que ele é um fauno, sim, ele é um fauno, ele é um minotauro. O Picasso, ele está sempre na ambiguidade. Ele mostra uma coisa, ele é a força, ele é a pulsão sexual, a pulsão erótica, mas ele recua. Então o Picasso, ele nos oferece sempre uma surpresa. Ainda da fase azul, eu não fui procurar esse trabalho colorido, mas você vê esse personagem aqui é um autorretrato. Isso é muito comum. Uma live que eu quero fazer ainda do autorretrato é o quanto Rembrandt se representou, o que era muito comum, em diversos personagens, principalmente nas cenas históricas ou pinturas e desenhos e gravuras de temas religiosos, etc. Não tendo modelo, muitas vezes ele faz retratos, autorretratos, que ele coloca como personagens, né? Então é muito interessante, porque é muito visível e a gente vê também um artista habitando a cena, o mundo que constrói, né? Eu acho que a gente pode associar muitos artistas do século XX, mas a gente há de reconhecer que o talento, a genialidade é absolutamente fora do conhecido, né? Ele é um artista tentando ainda retomar a questão do marketing. Sim, ele era um artista muito habilidoso, muito vaidoso, muito astucioso de entender o sistema da arte. Ele não esqueça que ele é um imigrante espanhol de origem classe média. Ele não entra pelo andar de cima, mas ele sabe mapear o meio cultural, e ele entra via literatura, descobre quem são os colecionadores, se faz ser convidado, se faz presente, mas ele tinha uma coisa por trás, que é o talento dele, absolutamente genial, né? E ele, sem dúvida, como a Leila está falando, ele se entrega a essa genialidade, a esse talento, às vezes de uma maneira perversa para quem estava ao lado dele, mas a gente não pode deixar de reconhecer a força do trabalho dele. E o Picasso, ele tem... Então, como eu falei, né, eu estou tentando mostrar para vocês trabalhos não conhecidos, e como ele fez desde a adolescência até, vamos dizer assim, o final dessa fase. Bom, na verdade, eu não vi ele parar de fazer autorretratos, né? Então, eu acho que ele faz da autorrepresentação uma coisa que transcende isso, né? Por exemplo, você vai ver, tem uma série de trabalhos, de autorretratos que ele faz. Então, assim, fica evidente que ele não está procurando a semelhança. A gente reconhece que é Picasso, mas está bem distante, né? Bem distante do que seria a semelhança dele. Mas isso que eu acho fantástico, né? Que é mais ou menos o que apareceu, acho, como comentário lá atrás do Roberto Cimino, né? Ele tinha um domínio da linguagem pictórica, do desenho, e com muita economia, sim, ele sabia fazer isso. Ele pinta rápido, ele é um artista que dialoga até o fim da vida com a história da arte. Ele busca nessas referências
Eu tive um artista, professor, na França, que dizia assim, o Picasso, em relação às suas referências, ele não olhava de baixo para os mestres, ele olhava olho no olho. Então, eu achava engraçado esse comentário, porque de fato ele não tem ele tem uma presunção, mas uma potência que é maravilhoso, como ele soube fazer um uso disso, né? Ele olha a história da arte. Então, por exemplo, eu nem sei se era dele, se a pintura, tem uma pintura do Cézanne de 1885, 87, que é um autorretrato. O Picasso, na medida que ele foi ganhando dinheiro, ele era um colecionador de arte, né? Ele comprou muito artistas que, de alguma forma, a obra tinha alguma coisa, dialogava ou tinha um interesse. Às vezes eram coisas muito diferentes dele. Ele comprava e, inclusive, compulsivamente. Então a gente vê que a partir desse desenho, aquela pintura do Cézanne, como vai aparecer no trabalho dele, perdão, eu não estou enxergando a tela, que o livro é muito grande. Então eu tinha mostrado esse, né? Mas a gente vê, então eu estou retomando que você vê como ele transita entre... Ele pode ter alguns traços da semelhança, mas depois ele abandona isso, né? Ele vai além. E aqui a Leila fez um comentário que eu diria, Leila, assim, fazer uma brincadeira com você, muito romântico, né? Que alguém difícil para um gênio viver a normalidade, talvez por ser essa genialidade, também tem uma coisa que eu vi hoje. Eu vi poucas referências ao sofrimento no Picasso. Tem, claro, ele tem uma esposa suicida, ele era uma pessoa bastante difícil de convívio, autocentrada, né, diríamos assim, né? E que talvez sejam condições um pouco para alguém conseguir fazer um mergulho que ele fez e construir a obra, né? Eu acho que ele não fez muitas concessões, nada que pudesse tirar o foco dele, que era o próprio trabalho. E às vezes com crueldade, com perversão, né? Isso aparece. Mas olha, esse outro retrato... Então é interessante como a gente reconhece o Picasso, mas o Picasso nos traços físicos nem sempre são aqueles que a gente enxerga da maneira mais estereotipada. Então, por exemplo, 1900, o momento que ele vai fazer Demoiselle d'Avignon, um pouquinho antes, 1907, 8, tem até um retrato dele aqui, que é interessante para a gente ver. Mas ele está se fazendo um autorretrato assim, né? Agora, sempre esses olhos negros que, paradoxalmente, parece que tem uma luz, que é essa luz de lá que nos enxerga, né? Pelo menos a minha leitura, assim, ele tem, principalmente nos desenhos, dá para ver muito isso, né? Então, bom, eu não vou mostrar, mas como um outro aspecto que eu falei, como ele dialoga com a história da arte. Então, o Picasso está olhando constantemente a obra de outros artistas e, de alguma maneira, ele revisita questões que estão lá. E ele pega do pintor Ingres em português, né? Que tem esse autorretrato lindíssimo, né? Aqui eu tenho ele em preto e branco, e ele era um desenhista incrível, e aí você vê autorretratos do Picasso que são muito, muito lindos, né? Então, ele vai mudando a maneira de representar,
ele constrói, ele desconstrói. Olha. O próprio Ingres é um artista que utilizou muito aquele aparelho óptico para desenhar. Então, eu acho que eu já falei, para quem não ouviu em outras lives, o aparelho óptico é uma espécie de uma caixa com um jogo de lentes que captura a imagem do real e converte ela de cabeça para baixo. E os artistas usavam assim para os raios luminosos, eles condensam a imagem como se fosse um projetor de slides antigo, né? E os artistas desenhavam sobre a projeção, então ficava muito fidedigno. E o Ingres é um artista que usou bastante isso. Quem inclusive fez um estudo assim comparativo, analítico desses desenhos é o David Hockney, o artista contemporâneo inglês. Aquele livro Conhecimento Secreto, ele pega, por exemplo, numa manhã, quantos desenhos o Ingres conseguiu fazer, que você se pergunta como que era possível. Então, uma vez que ele se utiliza do instrumento óptico, seria possível. E você vê que ele utiliza para algumas partes, em geral para o rosto, ou então para a renda, a estampa de um vestido, onde o Ingres se perdia, viajava lá nos detalhes, né? E o Picasso, aqui, ele opta por... É bem uma alusão a esse tipo de trabalho, né, do instrumento óptico. Mas no caso do Picasso, eu não tenho referências que ele tenha usado o instrumento óptico, não, tá? Que mais? Deixa eu ver alguns comentários aqui. A Gracinda pergunta se ele seria um egocêntrico, não há a menor dúvida. Bom, e a Renê aí já está com um julgamento moral, aí a Renê também, aí a gente não sabe, enfim, a gente tem testemunhos, sei lá, de companheiras dele, né? Aqui, ele tem, sim, bom, ele é um ser humano, claro que ele tinha alguns sofrimentos, ele devia ter angústia, ele tem um complexo, é uma pessoa extremamente competitiva, né? Extremamente, e onde, na época que ele estava vivendo com a Françoise Gillot, eu acho que ele tem uns relatos de... Não é com ela, não, desculpe. Eu não sei com qual companheira dele. Quando ele vai... Ah, não, é a Jacqueline Roquet. Quando ele vai visitar o ateliê do Matisse, o quanto ele fica inseguro. Então, às vezes, ela até narra que numa dessas visitas, ele está tão inquieto que ele se fantasia de palhaço e chega na casa do Matisse. Quando o Matisse abre a porta, ele está vestido de palhaço, porque sempre tinha um desconcerto dele e a competição era recíproca, né? Do Matisse também por ele. Há quem diga que o Matisse virava as telas que ele queria que o Picasso visse, ele virava a tela para a parede. E ele sabia que no momento que ele saísse da sala, o Picasso olharia, desviraria o trabalho, né, para enxergar, para olhar o que ele fez. Bom, eu vou indo assim, né, e se você vê ele com perto de 30 anos, enfim, como constantemente esse olhar inquiridor, né? Que vai aparecer já no cubismo, nesses personagens, muitas vezes ele mesmo se refere que é uma referência a ele. Então, o que eu queria dizer que no caso do Picasso, a representação que ele usa, ele entra dentro da representação. É um espelho da alma, né? Ele captura, sem dúvida. Talvez as pessoas, para conseguirem fazer um trabalho com essa profundidade, eu não estou defendendo
mas precisa ter um grau de concentração, um grau de egocentrismo mesmo, né? Para fazer um mergulho. A gente vê, aqui eu tenho uma aquarelinha dele, assim, de 1919, significa que ele tem exatamente 30 anos. É um momento que ele está em Paris, assim, e você vê como constantemente o personagem, esse autorretrato, ele está em cena, né? E a gente vai vendo a quantidade de obras que eu fui achando na medida que eu fui olhando, eu fiquei impressionado de caricaturas, de quantas visões de si mesmo, né? E que depois ele utiliza. Às vezes o Picasso, ele constrói ele associa vários desenhos para construir certos temas. Ele às vezes desenha a partir da fotografia. Aqui, olha, ele é de 1917, ele tem 28 anos, hein? E tem uma fotografia curiosa que eu encontrei dele, que dá uma dica muito grande. Repare assim, olha, essa fotografia bizarra que ele fez de si mesmo num reflexo numa janela. E repara como ela vai aparecer numa pintura. Olha, essa sombra aqui escura é inspirada nessa fotografia. Então é interessante quando a gente vê o processo criativo dele, né? Deixa eu ver, a pintura ela é de 1928, 29 e a fotografia é de 1927. Então é interessante como nos ajuda a entender o processo criativo do artista, que ele constantemente está fazendo experimentações, né? E esse comentário que o Roberto Simin faz é assim, muito interessante, né? Ele é um experimentador de formas da linguagem pictórica, né? Ele vai para lá, vai para cá, ele está viajando sempre entre elas. Ele não fica fiel a um sistema de representação. O Picasso, que já tinha passado pelo cubismo, que já tinha passado por um classicismo, que curiosamente nunca optou pela abstração. Ele nunca, o trabalho dele, mesmo nos momentos mais radicais assim do cubismo, né, no começo da década de 10, no momento que ele dividia ateliê com o Georges Braque, que a representação está tão distante, mesmo assim eu não diria que elas são abstratas. Então, o que aparece constantemente no trabalho dele é essa figura de projeção que ele faz do artista olhando ao modelo, que seriam outras formas de autorretrato, que ele vai cada vez mais... desculpa, caiu aqui um desenho. Cada vez mais investigando isso, né? Deixa eu só ver o que Então, cada vez mais vão aparecendo nas pinturas, nos desenhos, nos guaches, aquarelas, nas gravuras, personagens que a gente pode identificar como retratos, né? Então, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir bem aqui, mas esse é um tema que aparece muitas vezes, né? O artista e a modelo. Deixa eu ver se eu consigo dar uma nitidez, que é uma gravura que ele fez várias, uma centena delas, para o marchand Ambroise Vollard, e muitas vezes são da década de 1927, 28, até 30 mais ou menos. Esse tema, e a gente pode ver uma migração, uma representação dele na forma de um como é que chama? De um minotauro, onde você percebe uma associação com essa força
É claro que ele visita o mito do Minotauro, que mora no labirinto e que ele é alimentado por virgens que são colocadas, e ele vai ser quem vai libertar as virgens é o Teseu, né? Teseu? Agora eu fiquei na dúvida, acho que é o Teseu, que mata o Minotauro. Mas essas narrativas que o Picasso faz em uma incursão pela mitologia greco-romana, porque o Picasso ele visitava constantemente museus, né? Então os vasos etruscos são constantemente uma fonte de inspiração. Qualquer um de nós que visitar um museu, seja na França, Itália, onde tem a cultura etrusca, mesmo os vasos gregos, a gente vê como ele bebeu constantemente nessas fontes e onde a figura ele se transpõe para esse personagem que ele cria. Por isso que eu falei, ele cria mundo e ele habita o mundo que ele cria. Por isso que eu escolhi o tema para falar do autorretrato. Eu acho que a obra dele ilustra muito isso. E sempre num lugar da ambiguidade. Quer dizer, é um tema que produz sempre uma triangulação. Nós olhamos o artista que tem como objeto o modelo e que ele está criando, cria essa triangulação, né? Constantemente. Mas eu acho que a questão assim sempre é super importante de entender essa ressignificação que ele dá para os mitos, né? E que ele se põe como esse personagem da ambiguidade entre a força mais anterior ao domínio da linguagem, né? Então esse corpo de homem e a cabeça do monstro. Aqui o Luiz Gasparino me pergunta que outros artistas eternizaram as suas musas. Está falando as companheiras, as relações amorosas do Picasso. Acho que muitos deles, né? Muitos artistas, suas musas e seus musos, né? A gente vai ver no Renascimento, isso aparece muitas vezes, né? E há uma pergunta da Vera Besson aqui, se ele visitava outros artistas para copiar. Não sei se eu usaria essa expressão, essa palavra. Não é exatamente copiar, sim, ele é como é que chama? Um vampiro. Ele saqueia. O Picasso não tem pudor. Ele saqueia, mas não no sentido amoral. Ele incorpora ao processo criativo dele tudo que ele vê. Eu fiz um comentário agora, logo no começo, que ele é um colecionador de arte. O Picasso comprou muitas obras de outros artistas, do Bonnard, do Cézanne, do Rousseau, enfim, eu posso fazer uma lista muito grande de artistas e constantemente ele olhava, colecionou arte românica, inclusive ele comprava daquela figura que roubou a Mona Lisa, se eu não me engano, em 1901, que ele quase foi implicado. Vocês sabem que a Mona Lisa foi roubada e ficou 2 anos, foi roubada do Museu do Louvre por um italiano, um jovem italiano, e que era também, que roubava principalmente, acho que o Museu de Arte Românica de Barcelona, e o Picasso comprou muitas, e devia saber, hein? Imagens românicas. Então você percebe que quase todos os artistas precisam se alimentar, Vera, do que vê. Então é muito normal ser colecionador de ter isso, né? Então essa visita à obra dos outros eu entendo dessa maneira, para formar a sua, né? Eu discordo de um comentário aqui do Luiz sobre como se o Picasso tivesse menos o resultado pictórico que a gente vê no Matisse. Eu acho que a procura é muito diferente. Eu acho que é difícil a gente comparar.
Eu acho que eles vão por caminhos que não são simétricos. E isso é interessante. E por isso que um tinha tanto interesse pela obra do outro. E eu nem sei se eu concordo com você, porque o Matisse tinha como hábito, ele pintava e quando acabava uma sessão, muitas vezes ele lavava a pintura com terebentina para deixar uma espécie de vestígios daquela sessão e pintava novamente, e essa espécie de memória de diversas ações, que ela é uma matéria, um resultado pictórico bastante ilusório, porque é muito fina essas matérias, mas que provocam um olhar arqueológico para a gente, né? A gente vai olhando as diversas camadas, né? Então, eu acho você coloca Luiz, de novo, você coloca uma expressão que é quase filosófica, a questão da representação, né? Que era o norte, sim. Eu acho que o Picasso, o lugar que ele coloca, ele quer produzir ambiguidade. Então, tem horas que o trabalho dele se aproxima de uma representação mais figurativa, mais semelhante ao real, e ele, ao mesmo tempo, ele introduz contradições, ele desconstrói. Então, no mesmo ano que ele se desenha assim, ele pode se pintar assim, porque ele chama isso de autorretrato. E você pode ter certeza que esse desenho teve em outra etapa, em outro momento, uma característica mais figurativa, e que ele vai abandonando, como teve na Demoiselle d'Avignon, né? E então constantemente ele é um artista, vamos dizer, que controla o que ele vê e é capaz de representar isso, e ele inventa, ele desconstrói de novo a figura dele, o autorretrato, como aquele que vê a cena, né? Ele se põe em cena, né? Repara que ele nos captura, não é mais o real que a gente vê. A gente tem notícias de um real, mas o real que tem aqui é o espaço pictórico que ele cria, né? Eu diria, a meu ver, o Picasso é um artista muito mais gráfico. Então, respondendo ao Luiz Gasparian, enquanto que a natureza do Matisse é muito mais pictórico. O Picasso, ele pensa a partir do claro e escuro. O tempo inteiro, qualquer uma dessas pinturas que eu mostrar para você repara que ele está pensando como luz. O Matisse não pensa dessa maneira. Mas eu acho que a obra de um e do outro, pelas essas diferenças, que eles tinham tanto interesse um pelo outro. E de novo, essa identificação com o personagem que ele põe, que é um autorretrato, né? O Minotauro desvelando, né, a Virgem, uma das centenas de gravuras que ele fez para chama Suite Volar, né, que é absolutamente genial, né? Olha, e aqui o Marcelo está perguntando, em quantos artistas a gente vê a influência do Picasso? Eu acho que o Picasso, ele, como qualquer artista, eles continuam vivos, a obra dele está aí, ela é patrimônio da humanidade, muita gente olha, eu olho constantemente, o Picasso é uma fonte, inclusive quando a gente se sente inseguro, eu olho, sei lá, eu vou olhar Rembrandt, eu vou olhar Giacometti, vou olhar o David Hockney, eu acho que a gente não se alimenta de nós mesmos, a gente se alimenta da experiência do outro. Então é muito normal um artista. Eu não consigo imaginar alguém que não olhe para fora do próprio processo. Senão fica uma patologia, Marcelo. Acho que é fundamental buscar. Se você faz qualquer coisa, você está olhando o que você está fazendo, você se afastou, imediatamente você tem que inscrever aquilo que você fez na história da humanidade. Então, outros já fizeram, outros já olharam, e é com esse olhar, com atrito dessas relações, que você vai avançar no seu próprio trabalho, né?
Então, eu acho que o Roberto Cimino aqui ele consegue sintetizar, né? Então, a narrativa mitológica do Picasso fala dele como personagem principal. Então, o autorretrato, mas ele consegue inventar uma estratégia para falar dele sem ser da maneira patológica, doentia, narcísica. Ele consegue falar de uma maneira, vamos dizer, poética, lírica, né? E o Picasso é um artista que joga com as suas pulsões o tempo inteiro. Então, o erotismo, a questão da morte, a questão da eterna juventude. O Picasso vai passando o tempo, você olha na década de 30, 40, ele já é um homem de 50, ele tem relação com uma mulher de 20 anos. Então, isso aparece constantemente, mas ao mesmo tempo um vigor criativo, né? Agora, os contemporâneos, eu acho que a gente não pode generalizar. Os contemporâneos, há artistas que têm referência o tempo inteiro, né? no Picasso, no Matisse. Então, meio para terminar, só uma coisa assim, essas imagens, olha, curioso assim, aqui uma pintura de 1965, onde ele já tem 80 e tantos anos, um autorretrato, e aqui uma dos anos 60 também, acho que eu tenho mais para frente, ainda tem uma bem perto da morte dele. Bom, ele pega um personagem do Rembrandt, justamente quando o Rembrandt comprava essas fantasias, se fazia, ele faz uma série de autorretratos, olha. Então, ele constantemente, ele traz essa questão, olha aqui, esse outro autorretrato. Então, os artistas ficam visitando a obra de outros, né? E aquilo que eu falei, ele é um cara frequentador de museus, onde principalmente a arte etrusca e grega, ele traz, principalmente nesse período mais mitológico, né? Eu vou precisar encerrar, porque senão vai cair a live. Então, eu agradeço aí a presença de vocês, né? O Picasso não era frio, não. não era, não. Deixa eu ver um comentário da Renê aqui. E aqui para a Pagura, o Picasso é mais gráfico, não é desenho, gráfico. Ele pensa a partir do contraste claro e escuro. Ele pensa a partir da luz. Enquanto o Matisse é outra coisa, tá? Bom, acho que eu mais ou menos respondi vocês. Então eu agradeço aí a participação de todos, desejo que todos fiquem muito bem, cuidem-se e a gente se vê na próxima terça-feira, continuando essas conversas sobre retratos, vamos dizer, tangenciando para um outro lado, tá ok? Então muito obrigado e até lá. Tchau.